Olá, pessoa! Bom, é óbvio que na mitologia grega a gente tem muitas coisas estranhas que acontecem. E também temos muitos nascimentos na mitologia grega. E aí, somando isso, temos muitos nascimentos bem estranhos que ocorrem lá. E é sobre isso que eu vou falar. Vou apresentar 5 desses nascimentos bem esquisitos na mitologia grega. Então, aguarda aí. Sempre lembrando, se inscreve aí no canal, curte o vídeo e comenta aí o que tá achando. E se tá gostando, recomendo apoiar aí o Mitografias. Nós temos o catarse.me/mitografias ou o apoia.se/mitografias. Nisso você apoia aqui o canal do YouTube, mas também apoia todos os projetos do Mitografias. Temos o site, mitografias.com.br, no qual temos textos, livros gratuitos e o podcast. Então, considere apoiar, que ajuda bastante. Bom, hoje eu vou falar só de 5, fazer uma lista aí de 5 que eu acho bem estranho e tem algumas coisas em comum entre eles, mas nascimento estranho é o que não falta na mitologia grega e em outras mitologias. Então esse daqui é um tema que dá para revisitar sempre. Então comenta aí o que você tá achando do episódio, porque aí eu vejo se vale a pena aí fazer mais. Tem muita coisa ainda para falar, né? Mas bom, começando aqui, primeiro nascimento bem estranho, até que é conhecido, é o do Pégasus e do Crisaor, né? Já começa em dupla, são dois irmãos, que aí no caso, no mito do Perseu, o herói que matou a Medusa, quando ele corta a cabeça dela, Medusa, aquele monstro que é uma mulher, com cabelos de serpente que transformava as pessoas em pedra, caso você não conheça, é bem famoso, mas caso não conheça, e ele cortou a cabeça dela e do pescoço, ou às vezes da cabeça, né, mas em si da onde ele cortou, nasceu Pégasus e Crisaor. Pégasus é o cavalo alado, e o Crisaor, ele já mais desconhecido, ele é um gigante, que o nome dele significa lâmina de ouro, ou então espada de ouro, que ele é um gigante que nasceu já com essa espada de ouro. Isso na versão mais conhecida, mas tem algumas que coloca que ele, na verdade, era um javali alado. E as presas dele que seria de ouro. E isso que é bem interessante, porque aí teria nascido então um cavalo alado e um javali alado. Por mais estranho que seja, é mais homogêneo, né? Tem mais a ver, né? São dois animais alados ali. Continua estranho, né? Mas melhor do que um gigante humanoide com uma espada de ouro e um cavalo de asas. É meio... Bom, é tudo estranho, né? No fundo, você segue, é tudo estranho. E aí eles são filhos dela, né? Da Medusa, com o Poseidon. E tem no mito da Medusa duas versões. Uma em que ela sempre foi esse ser monstruoso, ela é da linhagem dos monstros, então sempre teve essa aparência, e outras que ela foi amaldiçoada. E aí difere um pouco os motivos, né? Mas tem essas duas versões. Na versão que ela foi amaldiçoada, acaba sendo interpretado que Poseidon teria dormido com ela, então ela ficou grávida dos dois seres, mas por ela ter sido transformada em monstro, travou, digamos assim, né? Então por isso que eles só nasceram quando se cortou a cabeça. Como monstro, ela não conseguiria gerar esses dois seres. Dentro de outros mitos gregos ali, não tem muita essa explicação, porque monstros possuem filhos, né? E, como eu falei, continua sempre estranho, né? Qualquer explicação que dá continua sendo estranho, dois seres bem distintos nascerem na cabeça de um monstro. Mas mitologia é isso mesmo, e esse é o legal da mitologia. E aí, sendo filho de Poseidon, explica o porquê do Pégasus ser quem é, que é um cavalo alado. E o Poseidon, ele é o deus dos cavalos. Então, aí já tem uma proximidade com o pai. Porém, existe uma outra versão, que aí tira totalmente Poseidon dessa história, que é assim, quando Perseu cortou a cabeça dela, o sangue que pingou caiu na terra, e Gaia, isso vocês vão ver aqui nos próximos exemplos que eu vou dar, é uma divindade extremamente fértil, porque é a mãe terra. E ao sangue cair na terra, nasceu esses dois seres, nasceu Pégasus e Crisaor. Nisso, a gente vê como ela é fértil, e então eles, na verdade, seriam filhos de Gaia. Para ser mais exato, a gente pode dizer que eles são filhos da Medusa, ou do sangue da Medusa com Gaia, que torna as coisas ainda mais estranhas. E aqui dá mais sentido para a versão do Crisaor ser um gigante, que é a versão mais vista, né? Apesar dessa de Gaia ser a mãe, nem tanto, né? Mas por que dá mais sentido? Porque o Crisaor, então, seria um gigante, e os gigantes tendem a ser filhos de Gaia. Nos próximos exemplos você vai ver isso, né? Mas é bem comum de ver que
gigantes nascem da Terra, então nascem de Gaia. Finalizando, então, um nascimento estranho, e mesmo nas variações que tem, continua sendo estranho. Porque o que sempre leva de igual é o quê? Perseu cortou a cabeça e deles nasceu esses dois seres. Como eles eram, muda um pouco. Do porquê nasceu muda também, mas sempre nascendo da cabeça da Medusa. O segundo nascimento aqui é o do gigante caçador Orion. Então, mais um gigante. E esse daqui é um mito não só estranho, como nojento, de certa forma. Você vai entender o porquê. A paternidade em si dele tem várias versões, então mundos daqui. O que eu vou contar aqui é essa que é a mais inusitada. Ele seria filho de Gaia, nem falei, gigante, filho de Gaia, mas é de Gaia com um couro de boi encharcado da urina de Zeus, Hermes e Poseidon. É exatamente isso. Gaia, deusa da terra, mãe dele, e o pai, entre aspas, né, seria um couro encharcado do xixi desses três deuses, Zeus, Poseidon e Hermes. Tanto que dizem que o nome dele tem duas possíveis origens, que é Orion, então teria a ver com montanha, né, com a palavra grega que significa montanha, e de fato porque as montanhas elas têm relação com os gigantes, já que às vezes é dito até que os gigantes ou estariam nas montanhas ou então seriam as próprias montanhas. Mas uma outra versão diz que o nome dele viria de urina, né, da palavra urina, em grego também. Sempre em grego, né? E aí como que se dá esse nascimento? O rei Irieus, ele fez um banquete e convidou essas três divindades, né? Zeus, Poseidon e Hermes. E aí, para agradecer a hospitalidade, os deuses falaram, ó, a gente concede um desejo, pode pedir aí. E ele falou, ó, pô, eu quero ter um filho. E aí o rei acaba também sacrificando um boi para os três deuses, e aí que eles pegam, então, esse boi, depois de sacrificado ali, pega o couro dele e faz o que fizeram, né? Mijam nele e enterram por enterrar, que aí se torna então uma relação desse couro com a deusa Gaia, e aí por ser filho de Gaia, nasce como um gigante. Ainda que tenha esse nascimento estranho, o rei Irieu que é considerado o pai dele. O pai é quem cria, né? Ele criou, então não veio do rei em si, mas ele que acabou criando o gigante Orion, mas o gigante Orion tem outras versões e tem mais mitos desse gigante, né? Inclusive, ele é famoso porque é o relacionado à constelação. O terceiro nascimento estranho aqui, dessa vez vários seres, é no caso de Afrodite e de outros filhos de Urano. Tem diferença entre eles, mas aqui vai servir também para mostrar mais uma vez essa relação com a deusa Gaia. Aí o que acontece? Cronos, quando destronou o pai dele, Urano, ele castrou. E aí o membro de Urano caiu no mar. Disso daí que nasce Afrodite. Isso é bem famoso, tem quadro referente a isso, né? Mas não deixa de ser inusitado, né? E é dito, então, dela ser filha de Urano. Alguns interpretam que ela seria filho do membro, né, de Urano em si. Mas o normal é dizer que, né, nasceu de Urano. E aí, nesse mesmo ato, o sangue dessa castração cai na terra. E aí nasce as Eríneas, são as fúrias, né, também conhecidas como deusas fúrias, os gigantes e as ninfas mélias. Então, são esses os filhos que nasceram dessa castração. No caso, quando é relacionado ao sangue, aí sim são filhos de Gaia. Agora, na Afrodite, nasce do membro sexual do Urano. Isso que é interessante, a gente vê que a deusa do amor e do sexo nasce do membro sexual do deus. Então, não é por nada, né? Tem uma relação lógica aí. Ela, então, seria filha de Urano e sem uma maternidade, em geral. Porque aí fica um pouco confuso, porque alguns locais, e isso já em fontes antigas mesmo, né, em textos antigos, coloca que ela seria filha de Urano, do céu, com Thalassa, que seria a deusa personificação do mar. Ou então do mar, ou pelo menos do mar Mediterrâneo. Isso é bem confuso, porque Thalassa é uma deusa desconhecida e confusa ao mesmo tempo, por causa que o nome dela significa mar. Mas nem todas as fontes antigas coloca esse mar aonde caiu o membro de Urano como uma personificação divina. Só que por significar mar, o nome dela, às vezes, mesmo em fontes que não divinizam, põe, né? Assim, traduções, né? Traduzem como Thalassa, não traduz como mar, então é uma confusão só. Analisando com mais calma, a gente percebe que fontes antigas, mas um pouco mais tardias, aí sim diz que é Urano e Thalassa, né? Ou pelo menos identifica a Thalassa como uma deusa que personifica o mar.
Mas, por exemplo, na Teogonia de Hesíodo, que é extremamente desenvolvida, famosa e antiga, não. Ali dá para interpretar mesmo que é mais só Urano, né? Na verdade, um membro, né, de Urano que caiu no mar e dali nasce a deusa e ponto. Continua sendo algo inusitado, né? Mas só para te mostrar como que é essa confusão de nomes e tradução. E isso, estudando mitologia grega, se prepara, porque isso é bem comum. E aí eu falei dela ser uma deusa do sexo e nascer do membro sexual. Já no caso, os irmãos dela, né? Os meio-irmãos, digamos assim, são seres violentos e que nasceram de um ato violento, né? Elas nasceram do sangue ali da castração. Então, um ato violento gerando seres violentos. Que, inclusive, as Eríneas, por exemplo, são deusas que vingam o homicídio, ou seja, vingam o derramamento de sangue. Elas nasceram de um derramamento de sangue, não chega a ser uma morte do pai, porque Cronos não mata Urano, já que não é uma divindade. Mas ele ataca, né? O pai dele, destrona, e as fúrias, elas têm muito dessa questão de vingar a morte da família. Os gigantes também nasceram dessa forma. São seres violentos por si só, aquela questão bem de seres brutamontes, né, relacionados à força e violentos. E como vimos, é normal deles nascerem de Gaia. E por fim, nós temos as ninfas mélias, que aí você pensar ninfa, se comparar com outras ninfas que tem por aí, você fala, não seriam seres violentos, né? Porém, é dito que elas são mães da raça de bronze, né, dos humanos de bronze ou da raça de bronze, porque na mitologia grega a gente tem várias idades de humanos, várias idades de raças, né, eras, né, de raças, e uma delas é a de bronze, do qual seria a raça mais guerreira. E justamente então elas são mães dessa raça, e as armas desses seres de bronze ou da idade de bronze, é feito com a árvore do qual essas ninfas estão relacionadas, porque as ninfas sempre se relacionam com elementos da natureza, então temos ninfas dos rios, dos mares, de árvores específicas, e aí no caso delas, essas árvores são as que são utilizadas como armas, então tem ainda uma relação com esse conceito de violência. E aí nesse exemplo que eu dei aqui, citei Afrodite, mas é uma porrada de gente aí, né? As Eríneas costumam ser 3, as ninfas e os gigantes são vários e vários, e em muitas obras nem nomeia todos. Quarto nascimento estranho de hoje, esse talvez o mais conhecido, que é a da deusa Atena. E aí a gente sai dessa ascendência com a Gaia. Vai para uma outra divindade, que aí também tem vários, então também é um deus gerador, né? Mas um deus agora, que é Zeus. Quando termina toda a guerra contra os titãs, vai lá e se casa com a deusa Metis, que é a deusa da prudência, a deusa da astúcia. Na verdade, a personificação desses conceitos. E é previsto que o neto dela, ou então, na maioria das fontes, que o segundo filho que ele teria com ela iria destronar ele, assim como ele destronou o pai dele e o pai dele destronou o avô dele. Então o que ele faz para não acontecer isso? Ele vai lá e engole a prudência, né? Engole a Metis. Nisso, ele se torna o deus da prudência, porque ele absorve ela, só que ela já estava grávida nesse momento do primeiro filho, ou melhor, da primeira filha, que aí é a Atena. Então a gestação da deusa termina em Zeus. Termina na cabeça de Zeus, para ser mais exato, tanto que ela nasce da cabeça de Zeus. Algumas versões colocam que Hefesto foi lá e rachou o crânio de Zeus, porque ele estava com a dor de cabeça, porque ela estava ali para nascer, e ela nasce já armada, adulta e dando um grito de guerra, ou seja, mostrando o lado guerreiro dela, mas a gente não pode esquecer que ela é uma deusa da sabedoria. Por que ela é uma deusa da sabedoria? Ela nasce da cabeça de Zeus e ela é filha da prudência. Isso que é interessante. O nascimento é esse, então já mostra que é algo estranho, mas tem toda uma lógica. Às vezes é posto que ela nasce... Assim, ela nasceu só de Zeus, né? Mas é dito que ela seria filha só de Zeus. E não. Inclusive, até mais pra frente, põe que Hera, vendo isso, ficou brava com isso, não gostou disso, né? De Zeus parir uma divindade, e resolve ela mesma parir outra divindade, que aí no caso é o Hefesto. Mas ainda assim, ela não seria filha apenas de Zeus. Lembra que quem estava grávida inicialmente é a Metis. É aquilo, ela é a deusa da sabedoria porque ela é filha da prudência. Então tem que considerar toda a ascendência dela, tanto Zeus como pai e Metis como mãe. E por fim,
Quinto e último nascimento estranho aqui temos o do Dionísio. No caso, Dionísio, deus do vinho, deus do êxtase. O nascimento dele é estranho e também complexo. E por que é isso? Porque junta várias tradições, então ele acaba tendo vários nascimentos. Ele é um deus do vinho, tanto nas tradições mais conhecidas, né, a versão mais conhecida, como também nas tradições órficas. E nas tradições órficas ele é bem importante. E aí por isso que tem essas várias versões, que junta tudo, aí que fica bem complexo. Para começar então, nós temos Zeus junto com Perséfone, lembrando que Perséfone é filha de Zeus, mas aí Zeus acaba tendo Dionísio com a Perséfone. Nesse momento, ele não se chama Dionísio, ele se chama Zagreu, posto dessa forma nas tradições órficas, que é uma tradição do qual altera um pouco ali do que a gente conhece mais das versões dos deuses, né, da cosmogonia em geral, né? Tem já um episódio falando um pouco disso, mas orfismo compensa sempre revisitar. Mas voltando aqui do Dionísio, então Zeus tem o Zagreu com a Perséfone, e aí a deusa Hera, por ciúmes, chama os titãs, meio que libertaria eles, para eles acabarem com o Dionísio. E de fato eles fazem isso. Eles despedaçam a criança e devoram ele. Zeus, então, puto da vida, fulmina os titãs. E das cinzas dos titãs, ou seja, das cinzas dos titãs junto com o Dionísio, já que ele, ou o Zagreu, né, já que ele tinha sido devorado por eles, é dali que vem nós, né? Uma das criações humanas vem dali. E aí nós teríamos um lado ruim que vem dos titãs, já que eles eram ruins, e outro lado bom, que é o que vem do Dionísio. Os deuses conseguem salvar o coração do Dionísio. Às vezes é dito os deuses, ou às vezes, então, pelo menos Zeus. É dito que eles salvam o coração dele. E, em sequência, aparece a mortal Semele e engole esse coração. E aí também varia. Às vezes é ela que engole, às vezes é Zeus que engole. Quando ela engole, ela já engravida do Zagreu, estaria para nascer de novo. E é aí que já começa a chamá-lo de Dionísio. Quando é Zeus que engole, vai para o mesmo caminho. Ele dorme com a Semele, tem um caso com ela e engravida ela, só como ele tinha engolido o coração do Dionísio, então a criança vai ser o Dionísio, né? Na verdade, do Zagreu, mas agora que vai se tornar o Dionísio. Aqui já começa a sair um pouco do orfismo, né? Às vezes é contado essa narrativa como uma coisa só, mas quando você vai para as tradições não órficas, pura e simplesmente, começa mais ali pela Semele mesmo, né? Não teria essa questão anterior ali dos titãs. Mas aí nessa parte, a Hera novamente vai se vingar de Zeus. Disfarçada, vai lá e fala com a Semele, lembrando que Semele era uma mortal, para assim, ó, se Zeus te ama mesmo, ele tem que mostrar para você quem ele realmente é. Então pede para ele não vai poder recusar esse pedido, né? Ele tem que se mostrar o Zeus verdadeiro para você, senão ele não te ama. Ela veio e jogou essa ideia na Semele. E a Semele caiu nisso e pensou, né, de fato, então vou pedir para Zeus, quero ver quem que realmente, como é a forma verdadeira dele. Só que Zeus já sabia que isso ia dar problema. Um mortal não tem capacidade de vislumbrar a verdadeira essência de uma divindade. Mas já que ela pediu, ele fez isso. E isso acabou fulminando ela. E aí ela morre, mas aí mais uma vez Zeus consegue salvar Dionísio. Nesse momento ela estava grávida, então pegou a criança que ainda não teria nascido e pôs na própria coxa para terminar a gestação. Nesse ponto, lembra um pouco aí da deusa Atena. É mais um caso onde Zeus precisa terminar a gestação da criança. Só que nesse caso ele coloca na coxa. Então ele teria nascido ali da coxa de Zeus. Aí que sim nasce, e mesmo depois do Deus ter nascido, Zeus ainda tem que esconder ele. Isso também ocorre em outros mitos, em outros casos, né, da criança ser escondida e ser criada por ninfas ou por outros seres para não sofrer algo em si. E aí, no caso, seria não sofrer a perseguição da deusa Hera. Mas já tem algumas questões interessantes de analisar desse mito. Você viu que são vários passos e com mais de um nascimento da criança. É dito, mas isso não é comprovado, de que o nome do Dionísio vem justamente disso, por ter nascido 2 vezes. É aquele que nasceu 2 vezes, então é o Dionísio. Mas assim, não é afirmado, realmente, tem outras hipóteses da origem do nome dele. Mas é algo interessante a se refletir. E uma outra análise que tem é desse último nascimento dele, do qual ele veio
da coxa de Zeus, seria uma região próxima do membro sexual de Zeus. Então, isso que faz com que Dionísio seja também um deus muito sexual, né? Relacionado à sexualidade, relacionado às orgias. É uma análise interessante se a gente também for pensar no caso da Atena, de que ela é da sabedoria por ser filha da prudência, né? Como eu falei, mas tendo nascido também da cabeça de Zeus, né? Então são áreas relacionadas. E aí, no caso do Dionísio, a área relacionada com a sexualidade, já que é próximo do órgão sexual de Zeus. E é isso, esses foram 5 nascimentos bem estranhos na mitologia grega. Alguns desses são bem famosos, mas tem mais, né? Pense em fazer mais, diz aí se você acha interessante, porque isso é o que não falta, tanto na mitologia grega quanto em outras mitologias, então dá para partir para outras culturas. E mas é legal que eles são estranhos, mas eles não são do nada, eles têm um motivo de serem como são. É algo que dizem, né? Que a mitologia ela não tem que fazer sentido, ela tem que dar sentido. Então, para nós é estranho, mas tem um motivo de ser como é. No caso aqui, deu para analisar, de certa forma, 2 divindades. Gaia, a gente viu como ela é, por ser a Mãe Terra, uma deusa extremamente fecunda. Isso tem vários e vários casos de seres que nascem de Gaia e nascem simplesmente por algo cair em Gaia, né, cair na Terra, que é aquela ideia, né, a Terra é fértil, a gente vê isso, né, você planta as coisas na Terra e nasce. Então seria essa questão da fecundidade dela, ela ser a Mãe Terra, mas ao mesmo tempo, passando para os 2 casos aqui de Zeus, a gente vê que ele também é um deus bem gerador. Não é por nada a questão, né, deles ter vários filhos, ter várias amantes, várias esposas. Ele é um deus gerador, só que aí no caso ele é um deus já masculino, né, mas ele mantém essa questão de gerar vários filhos, e aí, porque nos casos dele, ele se relacionou com uma divindade ou com uma mortal, mas quem terminou a gestação nesses 2 exemplos foi ele. Ele gerou, ele trouxe ao mundo, ele deu a luz, né? Então, bem como um deus, apesar de masculino, um deus gerador. E aí Gaia, né, já bem óbvio, uma deusa feminina e a Mãe Terra, né? Então mais geradora ainda. Comenta aí, curte o vídeo e diz se você quer mais desse tema, né? Espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.